Muito bem, são 8 horas em ponto, agora em Campos. Estamos de volta com Folha no Ar. Primeira edição nesta quinta-feira, hoje, dia 3 de dezembro de 2020, recebendo no programa o Anderson de Matos, vereador eleito com 4.905 votos, o que lhe confere aí a segunda colocação, perdendo só para Abdo Neme com mais de 4.500 votos. Ficou bem próximo ali também, né? Com certeza uma votação expressiva. E nessa votação, o vereador, a gente falava sobre os números aqui, eu tentava no TSE, mas está fora do ar, a página de dados dos detalhes de cada candidato, mas o senhor me passou aqui alguns bairros que o senhor foi muito bem votado. Custodópolis, 140 votos. Eldorado, 186. Parque Guarulhos, 199 votos. Jardim Carioca, 167 votos. Goitacazes. Oi, pastor. Jardim Carioca, 225. Perdão. 225. Perdão. A que é 167. Muito obrigado. Muito obrigado. Tô tirando voto seu aí, né, mas aí fica difícil. Não, mas tá, desculpa. Jardim Carioca, então, 225, Travessão, 167 e no centro, 285 votos. Penha, 220, Parque Prazeres, 109, Santa Rosa, 134, por aí vai. Como é que o senhor vê esses números? O que representa para o senhor no sentido de recepção aí do seu nome, do seu trabalho? Como é que é essa relação? Como é que o senhor vê esses detalhes? É uma responsabilidade grande, né, Nogueira? Uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo uma satisfação, um prazer também muito grande. Responsabilidade porque são pessoas que estão acreditando mesmo que vamos cumprir com o nosso papel, com as nossas atribuições, para que a cidade em que elas vivem, a cidade em que nós vivemos, possa, com a nossa contribuição dentro do Parlamento Municipal, se tornar uma cidade mais digna, que traga mais dignidade para as pessoas, que esteja trazendo para as pessoas condições de vida melhor, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, como eu te disse, mas ao mesmo tempo um prazer, uma satisfação muito grande em ver que as pessoas estão acreditando, né? Mas essa questão de ter voto em várias localidades, a que você atribui isso? Porque normalmente o vereador ele tem um capital político localizado, né, na área da sua área de atuação, e essa questão aí de ter voto espalhado em toda a cidade, a que você atribui? Veja, Arnaldo, eu sempre tenho um Instagram onde eu estou sempre muito ativo no Instagram, sempre conversando com as pessoas, sempre fazendo muitos vídeos que esclarecem muitos assuntos para as pessoas, e esses vídeos saem do Instagram e rodam a cidade inteira, vão para a cidade toda. Então, eu acredito que as pessoas, ao verem e sentirem naquilo que falamos, naquela análise, naquele esclarecimento que trazemos, as pessoas se identificam, passam a interpretar aquela pessoa que está ali no vídeo falando, analisando um fato, uma ocorrência, um problema da cidade, como sendo alguém que possa representá-las. E aí o resultado é esse. Agora vamos falar um pouquinho sobre a composição da mesa diretora da casa, né? Eu já noticiei aqui no Folha no Ar, já noticiamos na Folha da Manhã, inclusive, o nome de Fábio Ribeiro ganhando força como possível candidato a presidente da casa. O Igor Pereira também já se colocou como possível candidato, o Abdo Neme deixou no ar a possibilidade aqui também, quando passou pelo Folha no Ar. Ontem eu vi em algum grupo que Nildo Cardoso também estaria interessado em disputar a presidência da casa. Você já recebeu contato de algum desses parlamentares eleitos com relação à composição da mesa? Qual a sua visão em relação à mesa? Você pretende fazer parte dela? Como que tem sido essa conversa política, já pensando na eleição de 1º de janeiro? Não, ainda não tive contato com nenhum desses que pretendem pessoalmente, eu e ele, ter contato e eles me procurarem para poder falar sobre isso daí, ainda não. A mesa, presidência da casa, eu vou ser honesto para você, eu não tenho a pretensão, porque eu acredito que realmente
tem que ser alguém que já tenha uma experiência. E a gente tem que ser humilde e reconhecer isso daí. Então, alguém que tem uma experiência dentro da casa maior, para que possa estar à frente da presidência do Poder Legislativo, é o mais inteligente para o bom andamento da próxima legislatura, ou pelo menos dos próximos 2 anos da próxima legislatura. Mas pretensão de estar na mesa, sim. Tenho sim. Mas depende de todo um processo, né? De toda uma votação que vai acontecer ainda. É uma prerrogativa exclusiva do Poder Legislativo. Agora, você falou que não teve contato ainda com relação a essa questão da mesa, mas você já conversou com outros pares eleitos? Já tem algum tipo de... não só relação de amizade, mas até de composição para projetos, essas coisas? Alguém assim que você se identifica dentro da casa, que você já tem uma certa proximidade? Eu cheguei a conversar um pouco sobre isso daí. O Bruno Viana, sim, já falamos um pouquinho sobre isso, mas muito superficial. Certo. Agora, com relação à sua participação em Campos, Anderson, você já está em Campos há muito tempo. O que te fez se lançar candidato a vereador? Como que é a sua vida aqui com a cidade? Eu estou em Campos praticamente 2 anos. Vim para cá, me mudei para cá praticamente há 2 anos. A vida já tinha essa pretensão política quando você veio para cá? Eu vim para cá para presidir o partido. Desde que eu cheguei aqui, eu presido o Partido Republicanos e coordeno em todo o Norte e Noroeste. Então, eu já vim para cá com um trabalho, para realizar um trabalho político. Se tornar o vereador, concorrer, aí foi toda uma composição posterior. Mas, a princípio, quando eu vim para a cidade, foi para presidir o partido. Tomar conta do partido na cidade, ser o presidente local, e coordená-lo no Norte e Noroeste Fluminense, que inclusive o partido teve um avanço excelente, graças a Deus, nesse pleito de 2020. Agora, essa questão, você veio para coordenar o partido, você veio indicado por algum político do Rio, você veio indicado por alguém da sigla nacional? Como que se construiu essa conjuntura de você chegar a Campos para ser presidente regional do Republicanos? Bom, eu já estava na estadual, né? Eu trabalhava dentro da estadual já, juntamente com a equipe da estadual, e em seguida, em meio a esse trabalho, foi determinado que eu viesse para cá. O partido, a presidência estadual do partido determinou que eu viesse para cá para poder presidir o partido local e coordená-lo no Norte e Noroeste. Mas a direção do partido tem um nome específico? Tem, o Luiz Carlos, é o presidente do partido. Foi designado pelo próprio presidente, né? Sim, é o presidente estadual do partido no Rio de Janeiro. Certo, Anderson, a gente passou no bloco anterior, meu celular descarregou aqui, eu preciso ligar para pegar a pergunta do ouvinte. Mas a Silvana Venâncio, ela colocava uma pergunta ali no grupo do WhatsApp do programa, com relação aos principais desafios, né? Você está com o grupo aí, Nogueira? Então, ela pergunta mais ou menos, tentando ligar. Por favor. Vamos lá, vereador, quais projetos o senhor tem em mente para colocar em aprovação na Câmara? Na sua opinião, qual o desafio maior que vocês, vereadores, juntamente com o prefeito, irão enfrentar neste começo de mandato? Crise financeira, pandemia, greve de funcionários? Eu acredito que o principal desafio, como eu já falei, Nogueira e Arnaldo, e ao ouvinte aí, eu acredito que o principal desafio é a saúde. Em meio a essa pandemia, e nós temos essa condição precária da saúde pública. Então, esse desafio tem que haver um trabalho conjunto entre os poderes executivo e legislativos para que haja uma mudança, para que, como eu disse para você no bloco anterior, a saúde pública da cidade possa ter o mínimo de dignidade para as pessoas que procurem o atendimento médico público hospitalar. Isso é um ponto que não tem como abrir mão dele. Como proposta, eu tenho várias propostas para poder atuar dentro do município. Uma delas, vou falar para você, eu acho que
o poder legislativo tem que ter essa atuação para trazer para dentro da cidade a geração de emprego e renda. Quando você caminha pela cidade, como a gente tem feito isso, nós temos feito isso, você encontra uma quantidade imensa de pais de família, mães de família, que são aquelas mulheres que sustentam uma família, ela tem filho, mas não tem um marido junto para compor uma renda, são as mães de família. Você tem jovens, uma quantidade absurda, ocioso pela cidade, sem emprego, sem uma capacitação profissional, sem perspectiva, sem oportunidade de nada. Então, eu acredito que tem que haver um trabalho conjunto, mas em especial eu falo por mim, dentro da Câmara, para que haja essa criação de oportunidades dentro do município, geração de emprego e renda dentro do município, para que as pessoas possam ter mais oportunidade e essas famílias que se encontram nessa condição de desemprego, de miséria, às vezes quase que absoluta, essa situação possa ser diferente. Anderson, parece ponto pacífico que o grande desafio do município seja econômico, até mesmo com reflexo na saúde, que a gente tem colocado aqui como uma grande dificuldade que se tem aí atualmente e que não é de agora também, né? A gente tem que deixar isso claro, isso é uma coisa que vem de muito tempo. Você concorda com essa avaliação de que o principal desafio do município é econômico, que os candidatos a prefeitos falavam muito sobre a questão do dinheiro novo, né, de trazer dinheiro novo para Campos? Tá certo que essa questão, muitas vezes o prefeito vai bater na porta de deputados em Brasília, mas você, como vereador, teria a porta aberta também em Brasília, até mesmo na Alerj, para tentar ajudar o município nessa questão do dinheiro novo? E eu queria também que você fizesse um apanhado sobre essa crise econômica que o município passa, sobretudo na questão do orçamento de 1,5 a 1,7 bi, com uma folha de pagamento de 1,1, o que por si só já quase que estrangula aí as contas dos municípios. Veja, Arnaldo, com respeito a ter portas abertas em Brasília e na Alerj, isso eu tenho, como eu falei para você, o partido, que é o meu partido, que é o Partido Republicanos, ele teve um crescimento expoente nessa eleição, mas já temos deputados estaduais, temos 3 deputados estaduais, temos deputados federais, e isso traz um certo conforto, podemos dizer, para poder ir em busca e fazer com que essa situação possa ser pelo menos amenizada. Isso é algo que temos sim, essa porta aberta. Com que diz respeito à arrecadação própria do município ser baixa e trazer toda essa dificuldade, eu penso o seguinte: é necessário que essa próxima legislatura, o nosso próximo prefeito, tem que ter meios para poder aumentar a arrecadação própria do município. Se esse não for o alvo, se isso não acontecer como sendo um ponto a ser explorado de todas as formas, com uma união de todos, vai continuar do jeito que está, e daí para pior. Não muda nada. E quais seriam as suas sugestões para que o município pudesse aumentar a arrecadação, isso sem onerar ainda mais o contribuinte? Eu vou dar a você um exemplo. Quando nós conseguimos trazer para dentro do município empresas, grandes indústrias, isso gera emprego, gera renda, isso faz com que haja aumento da arrecadação própria. Vou te dar um exemplo, eu acredito que você tenha noção disso daí, tem esse conhecimento também. Nós temos, por exemplo, no interior, aqui a gente tem uma cidade, a primeira maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Nós temos cidades no interior do estado de São Paulo que têm um potencial infinitamente menor do que o nosso aqui dentro do município, mas que ofertam uma qualidade de vida para a sua população muito maior no interior do estado de São Paulo. E o que a gente enxerga que é essa mola propulsora para essa condição dessas cidades no interior, que não tem o mesmo potencial, não tem o mesmo tamanho que tem a nossa cidade? São grandes empresas
que se instalaram dentro daquele município, geraram emprego, geraram renda, aumentaram a arrecadação própria do município e fez com que isso se tornasse uma realidade dentro daquele estado. Qual é a diferença? Da mesma forma que lá aconteceu, isso aqui pode acontecer. Sendo que é necessário que o poder público, executivo e municipal, o legislativo, no caso, ambos tenham esse interesse, tenham essa visão, queiram que isso aconteça no município. A partir do momento que isso acontecer, que houver esse tipo de interesse, isso vai começar a acontecer e a cidade vai aumentar a sua arrecadação própria, a cidade vai se tornar atrativa para que as pessoas queiram vir para cá, para que as empresas queiram vir para cá, para que isso seja uma realidade para o nosso povo, para as pessoas que vivem dentro do nosso município. Mas, é como eu estou te dizendo, isso parte do poder público. Agora, Arnaldo, e essa competição? Oi? Não, você me permite pegar uma carona na sua pergunta? Pode ir, daí depois eu faço, não dá problema algum. Não, eu ia falar sobre essa competição com a área do Porto do Açu, né? Por exemplo, a gente está muito próximo do Porto do Açu, mas lá também tem uma zona especial de negócio. Não se tornou uma competição desleal? Como que Campos faria para atrair mais empresas do que o Porto do Açu? Teria isenção de impostos? Qual seria a alternativa no seu ponto de vista? Então, Arnaldo, primeiramente, é necessário, como eu falei para você, que haja essa visão política e econômica por parte de quem administra a cidade. O prefeito, os 25 vereadores têm que ter essa visão, querer fazer com que isso aconteça. Esse é o primeiro ponto, isso aí tem que acontecer. Uma vez isso daí acontecendo, a Campos está do lado. Encostado aqui no Porto do Açu, a estrutura que tem dentro de Campos, São João da Barra é uma cidade que não tem como competir com essa estrutura que temos dentro de Campos. Então, é muito simples despertar em grandes empresários, em grandes empresas, o desejo de se instalar nas proximidades, mas dentro de Campos. Isso já acontece ali entre Rio das Ostras e Macaé, e que traz um progresso local, que aumenta a arrecadação local, que gera emprego, que gera renda. Eu acredito que partindo daí, isso se torna algo possível e que vai fazer com que os próximos 4 anos da cidade seja muito diferente do que tem sido até agora. Eu acredito piamente que a cidade ela se encontra na situação econômica que ela se encontra até agora porque os governos passados não implementou essa visão econômica dentro da cidade. Se essa visão econômica ela tivesse sido implementada nos governos, não estou falando de nos governos passados, a situação econômica hoje ela já seria diferente. Nogueira. Bom, obrigado, Arnaldo. O raciocínio é lógico, né? Claro. Pegando essa carona, então, na pergunta que Arnaldo fez, muito se fala nessa questão do dinheiro novo de tudo que é lugar possível, né? Porém, eu tenho uma relação com o comércio, com a indústria de Campos, muito próxima. E eu vejo o vereador assim, uma espécie de, eu vou dizer ciúme, uma preocupação realmente importante sobre o que pode ser feito para a vinda das novas empresas, que na minha forma de pensar é necessário e importante, mas que não piore ou deteriore as empresas e indústrias que nós já temos. E o que pode ser feito para dar uma carga de energia, dar uma recarregada, né, uma reciclada, eu não sei de que forma pode ser pensado isso ou dito isso, mas assim, para as empresas que estão aqui. Campos hoje, por exemplo, tem um centro comercial muito bacana, muito grande, e se você perceber, várias ruas da área central tem aí quase que um quarteirão inteiro ou até mais de um quarteirão com lojas fechadas, né? Isso por vários motivos e agora por conta da crise e da pandemia, claro. Mas já vinha antes dessa pandemia, já tínhamos um número bem alto de empresas fechadas aqui no centro. Então, de que forma olhar para as duas situações? Trazer o dinheiro novo, mas incrementar o comércio que nós já temos aqui, as empresas e indústria que nós já temos aqui.
Veja, Nogueira, eu penso o seguinte: existe algo chamado concorrência. Por exemplo, a gente tem a Folha, que nesse horário exerce uma audiência, ela tem um público fiel. Folha 1, vou dar um exemplo, vamos supor que surja a Folha 2. Vai haver uma concorrência. Se o Arnaldo, o Nogueira, nesse horário, eles não se renovarem, inovarem, eles não forem aquelas pessoas que venham concorrer, o Nogueira e o Arnaldo, daqui a pouco, se tem uma audiência, vamos colocar aí, de 5.000 pessoas acompanhando o horário, daqui a pouco vai ter 2.000, daqui a pouco vai ter 1.000, daqui a pouco já não tem mais ninguém acompanhando a programação da Folha. Mas se o Arnaldo e o Nogueira inovarem, fruto de uma concorrência, aí você tem todo um cenário diferente. As pessoas, elas vão ficar ali sem saber, vou assistir quem hoje, vou ouvir quem hoje, o Arnaldo, o Nogueira, ou eu vou assistir o fulano e o Beltrano que estão lá na outra programação. Então, eu acredito que a concorrência, ela tem como é que eu posso colocar para você? Esse viés positivo de trazer o melhor das pessoas, de fazer aflorar o potencial das pessoas, de fazer com que haja um dinamismo local, cada um em seu setor, cada um em sua área, e que no contexto geral, todo o município, toda a cidade e as pessoas, num contexto geral, elas são beneficiadas. Então, eu vejo dessa forma, que isso traz um benefício, isso faz com que algo muito positivo aconteça dentro da cidade. Enquanto que isso não acontece, enquanto não há esse tipo de concorrência, a tendência é a mesmice. Eu entendo. E concordo, a concorrência é salutar. Mas o que me preocupa é assim, se você vem com os projetos, com leis novas para beneficiar as novas empresas, por exemplo, se você cria os impostos diferentes para o Folha 2, como é que eu vou ficar pagando o dobro de imposto, suponhamos, aqui no Folha 1? Vamos esclarecer. Não funciona dessa maneira, né? Sim. Se valer para o Folha 1, vale para o Folha 2. Entendi. O que a minha concorrência é igual. É impossível você legislar de uma maneira que você vai beneficiar o Folha 1 e prejudicar o Folha 2, ou vice-versa. Há uma legislação, há uma lei que serve para incentivar e não para prejudicar. Uma vez que há esse incentivo, aí você tem as pessoas que estão dentro daquele setor, as pessoas que exercem aquela função, elas é que vão em busca de aprimorar, de melhorar, de inovar, fazer com que a coisa aconteça para que o local dela de trabalho seja o local que as pessoas queiram estar, queiram ir, queiram assistir, queiram ouvir, a depender do setor de cada um, entende? Não, perfeito. A minha preocupação é só essa, é você conversar com os comerciantes da área central, por exemplo, de Guarulhos, de Goitacazes, que é um centro comercial fabuloso aquilo lá, o senhor sabe bem. Então tem que ter uma paridade, digamos assim, uma igualdade para todos. Claro. Se vai dar isenção de, sei lá, de IPTU, isenção não, mas um desconto de um IPTU para uma nova empresa, uma nova indústria, que se dê também para as que estão aqui também, até mesmo para manter o pouco que a gente tem, né? Eu acho que é por aí. Sim. Bom, são 8h24, vereador. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta para esse último bloco, analisando ainda mais essa situação de Campos, toda essa questão dos desafios aí dessa próxima gestão e voltando dentro de instantes aqui no Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também da Clínica Proteus.